gente começar, quando a gente fala de habilidades, alguma coisa, eu não sei se vocês perceberam na minha história, mas eu tinha um foco, que eu queria ajudar as pessoas a trabalharem, né? Eu queria ser a pessoa que dá trabalho para as pessoas. Foi por isso que eu entrei na psicologia, porque quem seleciona geralmente é uma psicóloga. Foi por isso que eu lutei para desenvolver habilidades, para conseguir entrar no mercado de trabalho que eu queria. E eu queria que vocês colocassem a intenção de vocês, qual que é o foco de vocês. E não é o foco da vida, é o foco só dessa manhã, só desse workshop. Qual que é a intenção de vocês, qual é o objetivo, o que vocês querem sair daqui, o que vocês vieram buscar aqui. Se permita pensar algo além disso. Às vezes a gente faz uma série de movimentos e muitas das vezes a gente não sabe nem por que a gente está fazendo. A gente simplesmente vai. Então vamos colocar uma intenção, uma coisa que vai ser boa para cada um. Momentos de lazer, aparentemente parece que, ok, eu não tenho foco nenhum. Né? Às vezes só fui, como eu falei, só acordei e fui, me chamaram e eu fui. Né? Mas quando a gente tem um foco, quando a gente tem uma intenção em algum cenário como esse, muitas das vezes a gente consegue no final falar se realmente aquilo serviu para nós ou não. Vocês já passaram por alguma situação onde vocês só foram e depois saíram de lá e falaram assim, nossa, por que eu fui mesmo? E começar a gerar pensamentos ruins ou qualquer coisa nesse sentido e gerar uma sensação ruim e mais do que isso, né? Gerar a sensação de que eu só me ocupei, eu não produzi nada. Vocês acham que pode ser que é por isso? Que vocês não colocaram uma intenção focada naquele dia, naquele momento? E quando a gente verbaliza essa intenção, vocês podem fazer isso, tudo que eu vou fazer aqui é prática para vocês fazerem na vida aí fora, tá? Então, quando a gente verbaliza, então primeiro é colocar uma intenção. Eu estou indo naquele casamento para quê mesmo? Estou indo lá porque são meus amigos. Aí você não vai ter problema se te falarem mal da sua roupa, de que você bebeu muito, de que você dançou estranho, ou qualquer coisa nesse sentido, porque você cumpriu a sua missão ali. Faz sentido isso também? Ok. Então vamos falar de autogestão. Agora que vocês colocaram aí a intenção de vocês, quando a gente verbaliza isso para nós, em voz alta, não sei se vocês sabem por que a boca fica tão perto do ouvido. Eu tenho uma teoria, que um dia me contaram e fez muito sentido para mim. Porque quando eu falo, eu também ouço. Você já parou para pensar que às vezes quando a gente fala as coisas para a gente está mandando essa mensagem para nossa mente? Então, se eu falo coisas positivas para mim, eu estou mandando coisas positivas para minha mente. Se eu falo coisas negativas, eu estou mandando coisas negativas. E se eu falo, eu tenho um objetivo muito claro, que é esse daqui. Eu estou fazendo com que a minha mente me ajude a chegar naquele objetivo. Alguém aqui tem carro? Quando você foi comprar seu carro, você escolheu o seu carro antes de comprar ou você chegou lá e pegou o primeiro que viu? Você idealizou um carro. Você tinha lá um valor em mente e falou assim, ó, desse valor não pode passar, certo? Eu quero algo que tenha 4 rodas, 2 portas, um volante, acelerador, embreagem, aquela coisa toda, e que tenha um valor de X, certo? Você colocou, seja no papel, tem gente que faz foto do carro, certo? Você idealizou alguma coisa. Você pode ter colocado no papel, você pode simplesmente ter colocado na sua mente, eu quero um carro dessa cor, desse modelo, desse preço, com esses acessórios. E o que aconteceu antes de você comprar o carro, mas logo depois que você idealizou? De sair na rua e aquele carro me perseguir constantemente. E aquele carro parece que brota, nunca tinha tanto carro daquele na rua, certo? É isso que vocês acabaram de fazer. Ok? Colocarem um objetivo, falaram para sua mente qual que é o objetivo, verbalizar em voz alta para seu ouvido e fixar melhor aqui, e ela vai te ajudar. Então, agora que está todo mundo com um objetivo bem claro, vamos falar de autogestão. Que a autogestão é a administração de um organismo pelo seu participante.
Então, se a gente levar isso para dentro de uma organização, de uma empresa, de uma instituição, a autogestão é a administração pelos membros, os colaboradores dela. Ok? Tem algumas empresas, nesse cenário, tem algumas empresas que elegem um comitê e esse comitê ele participa das decisões da empresa, seja elas pequenas ou grandes. Tudo bem? Mas as pessoas têm voz ativa dentro da organização nesse sentido. E elas não só se autogerenciam, mas também ajudam a gerenciar a organização. Levando isso para a nossa vida pessoal, eu costumo dizer que os organismos não são só organizações, que eu sou um organismo vivo. Né? A própria definição aqui diz. Né? Então, é uma palavra que veio do grego, né? Que significa um instrumento, um utensílio, um órgão. Se algum órgão meu não estiver funcionando, eu não funciono, certo? E eu posso me autogerir, se eu tiver os meus objetivos. Tem situações que a gente precisa de mais de uma pessoa, de mais de um participante, como talvez um carro. Às vezes a gente, no nosso primeiro carro, a gente talvez pede um patrocínio, alguma coisa assim, né? Ou alguém que entenda mais de carro para dar um conselho, para ir com a gente na concessionária, fazer uma negociação, qualquer coisa nesse sentido. Né? Um amigo, a opinião de um amigo, da mãe, sei lá, da vizinha. Né? Mas, de uma forma geral, quando a gente traz a autogestão para a gente, quando a gente traz a gestão e a responsabilidade das nossas ações para nós, aí que a coisa acontece. Alguém aqui já delegou alguma atividade para alguém que era muito importante, seja atividade profissional ou pessoal, e essa pessoa não fez como você acredita que deveria ser? Qual que é a sua sensação? Frustração. Irritação, ira. Mas a questão é, a gente para também para perceber como que a gente passou essa informação? A gente para perceber as nossas ações quando a gente estava ali com aquela pessoa, se a gente passou aquela informação de uma forma clara, se a gente checou se aquela pessoa entendeu a importância daquilo, mais do que isso, se a gente combinou um prazo para ela entregar aquilo, um prazo, claro, data, hora. Olha, gente, no dia 9 vai ter um workshop às 9 horas lá na minha casa. Entende? Se você pensar, todo mundo conseguiu identificar a situação, não conseguiu? Quando eu falei, alguém aqui já fez isso? Vocês identificaram a situação? Agora, olhando para você, e não mais para o que a pessoa fez ou deixou de fazer, mas para você, nesses quesitos. Você cumpriu esses quesitos? Mas na maioria das vezes, uma tendência é isso que acontece. O que acontece é que quando a gente traz a autogestão para nós como seres, organismos vivos, as coisas tendem a fluir melhor. Então, elas tendem a ter muitos benefícios, como, por exemplo, a nossa liberdade. Então, hoje eu vou, eu não vou. Eu quero, eu não quero. O controle dos resultados ficam mais próximos da gente. Então, se eu quero um resultado muito diferente na minha vida, eu tenho que fazer algo diferente para aquilo. E aí, quando eu falo eu tenho que fazer, sou eu me posicionando. E a gente se adapta melhor às diversidades. Então, por exemplo, na situação do carro, ele estipulou lá o valor, ok? Aquele valor ele estipulou, ele tem um objetivo claro e ele trouxe para si, é esse valor que eu vou pagar. Então, ele consegue tomar as decisões dele. Não, esse não entra no meu crivo, esse aqui está acima do valor, ou esse está muito abaixo, ok? Ele consegue ter controle dos resultados. Ele vai lá e ele vai promover aquilo para ele. E ele consegue se adaptar com as situações. Então, olha, só que aí você chega na concessionária e o vendedor fala o que para você? Olha, mas tem uma promoção aqui de um outro carro que você nem tinha pensado que está nesse valor. Ele tem um foco, ele sabe, ele consegue adaptar. Assim como se vem uma bomba, uma coisa inesperada, ele precisa usar aquele dinheiro, ele vai usar de uma forma tranquila. E isso traz essa sensação de bem-estar. Então, essa frustração, essa ira, essa irritação, ela tende a diminuir bastante.